Olá, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos estar falando de um tema super bacana e não só falando de um tema específico, mas a Ana Paula Lage, ela vai estar chegando e nós vamos estar fazendo uma troca, né, de conhecimentos. Ela viveu uma série de experiências em países diferentes e ela tem uma formação muito diversificada. E eu fico muito feliz de ter conhecido a Ana Paula, fico muito feliz de estar trazendo ela aqui para nossa página, para você conhecer que bacana é a maneira dela ver essa questão da vida, né? E dentro dessa vida, todos nós que estamos em processo de envelhecimento, porque como sempre eu falo, quem não está, né? Se você está respirando, se você está vivo, você está em processo de envelhecimento. Não tem quem não esteja em processo de envelhecimento se estiver vivo, né? Então, por conta disso, é que nós estamos aqui hoje para falar um pouco dessa experiência tão diferente que ela tem, que vai poder trazer muita riqueza para esse momento. Ela está chegando e a hora que você quiser entrar, Ana, eu já vou te trazer. Ela já vai entrar, já vai estar conosco. Eu fico feliz dela estar aqui. Agradeço a todos que já estão entrando. Olá, Ana! Olá, Sumaia! Boa noite, tudo bem? Boa noite! Que bom que você está aqui. E que bom, agradeço muito o convite, que bom estar aqui. Como vou falar um pouco mineirado, né? Apesar que você também está em Belo Horizonte, então não vai espantar com mineirice, não, né? Eu ia falar assim, estamos internauticamente conectados, né? Ai, não dá para fazer a palavra, que eu queria emendar conectados com internauta, mas não vai dar certo. Mas está tudo certo, estamos conectadas, muito bem conectadas enquanto seres humanos, conectados em vários sentidos dos nossos propósitos de vida, né? Como pessoas em processo de envelhecimento, como pessoas que têm interesse pelo tema do envelhecimento. Então nós temos muitas afinidades. Por isso que nós estamos aqui hoje para conversar, né, com as pessoas, e eu fico muito feliz, está entrando bastante gente, e eu fico muito feliz com isso, porque é sinal que tem outras pessoas que estão também como nós interessadas na própria vida. Porque se eu estou interessado em conhecer o que é o processo de envelhecimento, significa, em outras palavras, que eu estou querendo saber como eu vivo, né? Como é que é a vida e o que eu posso fazer de antemão, né? Preventivamente, o que eu posso, a partir da experiência do outro que tem muito mais anos do que eu, o que eu posso aprender com ele, o que eu posso aprender com a maneira dele viver, com a maneira de ele se mostrar, de expressar. Então, eu gostaria, assim, antes de te apresentar, enquanto o pessoal vai acabando de chegar, tem muita gente ainda que disse que estaria chegando, então eles já estão começando a chegar, então a gente vai aproveitar um pouquinho, eu vou fazer uma breve introdução e depois você entra, né? Então, eu gostaria de começar a perguntar para as pessoas que estão aqui, que a gente é super grata, né, por estarem aqui, o que é que define um ser humano? O que define o ser humano? Eu perguntei isso na segunda-feira, mas nós vamos introduzir um outro elemento para a nossa discussão. O que define o ser humano? E o que define o ser humano em envelhecimento? Será que é a idade? Será que o corpo? Será que os cabelos brancos? Será que é o deixar de ser ativo do ponto de vista profissional? Será que é ser avô, avó? Então, o que define esse ser em envelhecimento? Né? O que define? Será que é a idade cronológica? Será que vamos dizer, a saúde, o estado de saúde ou de doença? Então, a gente pode perceber que, de uma certa forma, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela, como a maior parte dos países que se localizam no Ocidente, eles
tendem a descartar o que é visto como velho, né? Aquilo que já está velho vai para o lixo, né? E será que de uma certa forma, ou simbolicamente falando, nós, sem às vezes perceber, às vezes até inconsciente, ou até automaticamente, a gente joga as pessoas que são de idade avançada da nossa família, o vizinho, quem está no trânsito, quem está no supermercado, no lixo, quando a gente fala, mas só podia ser velho mesmo. Nossa Senhora, tem que ter paciência, né? Vai ser devagar, vai ser lento, né? Às vezes a pessoa acorda, já aconteceu muitas vezes, até de paciente que eu atendo há mais, né, há quase 40 anos, gerontóloga, como psicóloga, como neuropsicóloga e também trabalhando com as ciências contemplativas. Às vezes a pessoa chega e fala assim, mas hoje eu acho que eu tô ficando velha, porque eu acordei tão mal-humorada, tão ranzinza. Então eu pergunto, é isso que define quem é velho? Será que todas as velhices são iguais? Será que todas as pessoas envelhecem da mesma maneira? Ou será que existe algo que seja peculiar a cada pessoa? Será que quando eu quero definir quem é um idoso, quem tem mais idade, será que a melhor maneira é eu pensar a idade? Ou será que seria eu observar que a pessoa tem rugas? Ou será que eu... Como é isso? E o fato de eu estar priorizando esses sinais externos, exteriores, dos papéis que ele não tem mais, ou do corpo, as mudanças físicas, será que isso é suficiente para você definir quem é a pessoa que está em processo de envelhecimento? Por quê? Porque será que quando eu defino pela idade, pela aparência, quando eu defino pelas rugas, será que eu estou descartando a pessoa e colocando em primeiro lugar a parte externa? Será que essa pessoa, a vida toda, ela só cultivou o corpo, a aparência, e que hoje, né, a nossa sociedade mesmo, segunda-feira nós conversamos um pouquinho sobre isso, a sociedade busca vários meios de esconder o envelhecimento, porque ainda temos vergonha, como se tivesse vergonha de dizer eu sou idoso, eu sou velho. Como se você estivesse xingando você mesmo. Ou se você fala para a pessoa, não, mas você está velha. É como se você estivesse xingando a pessoa. Por quê? Porque associado ao envelhecimento tem uma ideia preconceituosa de que toda pessoa que está nessa fase de vida é uma pessoa que está trazendo algo negativo, da qual eu quero estar distante. Né? Será que o envelhecimento por si só, ele é só composto de perdas? Ele é só composto de mudanças? Ele é só composto de coisas negativas, desagradáveis? Ou ele também traz junto aspectos muito agradáveis, que ele traz situações, ele dá a oportunidade da pessoa continuar desenvolvendo, crescendo, que ela não deixa de continuar em desenvolvimento pelo fato dela ter muitos anos de vida. Então, como eu comecei hoje a live, só não está em processo de envelhecimento quem não está aqui e que não está vivo, né? Porque toda pessoa que está viva e que está respirando, ela está já envelhecendo, ela está já morrendo, porque nós não envelhecemos só depois de 60 anos, nós não começamos a morrer, nós não morremos só quando ficamos doentes. Na verdade, nós morremos a cada dia, nós vivemos a cada dia, nós envelhecemos a cada dia. Então, eu pergunto para vocês, o que é que define uma pessoa em envelhecimento? Né? Mas o medo de envelhecer sempre tende a fazer com que cada vez mais
se coloca uma maquiagem, né, naqueles sinais que poderiam mostrar longevidade, que poderiam mostrar experiências vividas, estrada e caminhos percorridos, acertos e erros. Então, cada vez mais é difícil você olhar pela aparência e dizer, não, essa pessoa já é uma pessoa de idade avançada. Por quê? Cada vez mais tem se criado, vamos dizer assim, mecanismos de maquiar isso, do ponto de vista físico, né? Claro. Porque a pessoa, até porque a parte cronológica nem é a melhor, como a gente está até falando aqui, né, e cada vez vai ser pior a gente achar que isso é suficiente para definir quem é uma pessoa, quem é um ser humano, e quanto mais um ser humano em envelhecimento. E para estar finalizando praticamente o que eu estou falando, foi feita uma pesquisa muito interessante com pessoas acima de 50 anos aqui no Brasil, e o que as pessoas alertaram, ou alegaram, a palavra melhor fica, alegaram, ou explicaram sobre o medo de envelhecer. Então, essas pessoas relataram medo de envelhecer. E quando foi indagado, por que elas falaram do medo que estava associado de ficar feio, de ficar sem dinheiro e de ficar sozinho e de ficar inútil. Então, a boa notícia é que a maior parte de nós que estamos em processo de envelhecimento somos saudáveis, somos ativos, e se a pessoa, não estou falando, essa questão do dinheiro é uma coisa, assim, é algo muito delicado no sentido de que infelizmente, eu ia falar felizmente ou infelizmente, verdade a maior parte da população que está envelhecendo, em processo de envelhecimento e com idade avançada, não tem seus direitos atendidos. E com isso, ela não goza das mesmas condições de vida, de qualidade de vida, e, naturalmente, o nível de enfermidade fica aumentado de uma forma muito expressiva quando você compara a saúde de camadas sociais da mesma idade, da mesma idade, no mesmo local, mas tendo essa questão da condição financeira, vamos falar mais claramente, né? Então, existe uma sobrevida, né, maior entre as pessoas que têm uma condição financeira mais favorável para atender às suas necessidades básicas, que deveria ser, que é direito e deveria ser oferecida a oportunidade de ser gozado esse direito para todas as pessoas, né? Porque o básico é garantido como direito, mas infelizmente a gente sabe que na prática as coisas não são assim. Falta muito para que as pessoas, para que a maioria das pessoas, para a camada popular principalmente, que possa ter aumentado o seu nível de saúde, o seu nível de qualidade de vida. E então, lembrando que, para dizer quem está na velhice, eu pergunto mais uma vez, né? Para dizer, na verdade, quem eu sou, será que a velhice é suficiente para dizer quem eu sou? Né? Será que o meu processo de envelhecimento, o momento do meu processo que eu estou hoje de envelhecimento, esse aspecto específico, ele é suficiente para dizer quem é a Sumaia? Quem sou eu? Será que é suficiente? Ou será que é apenas uma forma de categorizar as pessoas? Né? Então fica aí uma questão para a gente conversar. E outra coisa, né? Se nós somos seres humanos vivos em envelhecimento, sim, todos nós de qualquer idade, como eu falei, a partir do nascimento, nós mudamos a cada dia. Tudo muda a cada dia, o nosso corpo muda a cada dia. Quem já viu um bebê depois de 10 anos que ele nasceu? Olha quanta mudança aconteceu. Quem já viu uma pessoa de 20 anos depois de 40, de 40 de 60, e assim
Ou seja, nós mudamos a cada instante. Nós mudamos física, emocionalmente, socialmente, os nossos pensamentos, as nossas perspectivas, às vezes o propósito de vida, a própria existência muda, né? Então, tudo muda o tempo todo. Então, nós vivemos realmente numa vida de instabilidade, né? Não existe como controlar as coisas, nem as mudanças que o envelhecimento, que a vida impõe, não é o envelhecimento, é a vida, né? A mutabilidade é frequente, é constante. Nós envelhecemos a cada segundo, nós morremos a cada segundo, nós nascemos a cada segundo, nós renovamos a cada segundo, nós vivemos a cada segundo, nós desenvolvemos, evoluímos a cada segundo. Mas quando a nossa perspectiva, então, se a gente for colocar mais um pouquinho algo na mudança, com relação à mudança, né? Na perspectiva, será que quando a gente pensa sobre isso, será que nós, já que tudo muda o tempo todo, que o que é agora mesmo já não é mais, que a vida passa, que nós estamos morrendo a cada segundo, cada dia que passa nós temos menos vida, e isso não tem como fugir disso. Isso não é por causa do envelhecimento, até porque a gente não morre só na velhice, a gente morre, às vezes morre muito antes dela. Então, veja, vivendo o tempo... Será que você, sabendo de tudo isso, você realmente está vivendo a cada segundo? Você consegue escolher a cultivar a sua presença a cada segundo, já que a vida está indo embora, né? Será que nós lembramos que esse segundo passa, ou a gente fica achando que não, deixa para depois eu ligo, depois eu vou lá, depois eu faço isso, depois eu cuido de mim. Vivemos no presente, então? Será que nós lembramos que as experiências que nós estamos escolhendo agora podem influenciar o nosso futuro? O futuro das nossas relações, a relação comigo mesma, com o outro, com a vida? Ou será também essa questão? Ou será que nós nem temos consciência de que isso é uma escolha? A gente fica lá no, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Será? O Marshall fala, troque eu tenho que pelo eu escolho, porque na verdade você não tem que. Você escolhe como você quer viver. É claro que não estou dizendo em todos os aspectos, né? Eu estou dizendo de atitudes, eu estou dizendo de comportamentos, eu não estou dizendo questão financeira, etc. Eu estou dizendo de atitudes, eu estou dizendo sobre comportamento, né? Será que nós estamos sendo? Será que nós estamos cultivando ser quem você quer ser? Quem você é e quem você deseja ser? Se você ainda não se enquadra nessa idade avançada, quem você deseja ser quando você estiver na idade avançada, né? Será que você está buscando realmente ser ou só ter? Não tem nada de errado querer ter, mas você está lembrando do ser? Do seu mundo interior, de saber relacionar com esse mundo interior, com as suas emoções, com os seus pensamentos, você saber como fazer melhores escolhas, como responder de uma forma menos reativa. Você está buscando e cultivando o seu autoconhecimento? Será que você está aberto à vida como ela é? Ou você não está aberto? Você está tentando resistir às mudanças. Você está buscando simplesmente pela aversão, pela raiva daquilo que está acontecendo com você, você está tentando deixar para depois. Como é isso para você? Que tipo de lugar, né, que você está se colocando? Nesse lugar da abertura ou no lugar de, não, isso não é nada e deixa para depois, né? E independente da idade, você continua, por exemplo, a estudar, a buscar a se conhecer, o autoconhecimento, independente da idade, que você tenha 90 anos. Você está buscando a aprender, tem abertura para aprender a lidar com as coisas de dentro e de fora? Você está buscando viver bem, o bem-estar e o bem viver?
tornar-se um ser humano melhor para si, para o outro e para a vida. Esses tempos atrás, já tem um tempinho, eu conversando com um amigo, ele falou, eu falei isso, ele falou, por que você está fazendo, acho que era não sei se eu ia fazer um retiro, um curso, aí ele falou assim, mas para quê? Eu falei, porque eu busco ser um ser humano melhor. Ele até não deve estar aqui na live agora, não sei, mas de vez em quando ele entra na live, que é o Dr. João Caetano. Ele é fantástico, uma pessoa fantástica. E até qualquer dia eu quero ver se eu consigo trazê-lo. Mas aí ele falou assim, gente, mas você é uma pessoa tão boa, para que você quer ser melhor? Então, na verdade, gente, isso é claro que é o ponto de vista da pessoa, mas eu sei quem eu sou. E eu quero realmente, a cada dia, é como se fosse uma escada, né? Cultivar isso, porque é uma coisa que me faz bem, e se eu estiver bem, eu fico bem com o outro, eu faço bem ao outro, né? E como que você está vivendo hoje? Qual é seu propósito de vida? O que te move? Gente, isso é fantástico. O que te move? O que te faz levantar da cama? Né? O que precisa de acontecer? Fazer isso, tal. O que lhe faz levantar e o que você escolheu para se dedicar, né? Então, em resumo, é isso. Agora eu vou deixar vocês com a Ana Paula. Eu sou muito grata a todos que entraram, que eu ainda não vi. Gratíssima, gratíssima, gratíssima. É sempre um prazer ter vocês conosco. Várias pessoas entraram, eu não pude cumprimentar, então estou cumprimentando agora. Como eu sei que tem pessoas que vão depois assistir pelo IGTV, pela bio do Instituto do Cérebro, ou pelo nosso canal do YouTube, que vai estar sendo postada posteriormente essa live. Então, eu quero agradecer a todos e mais uma vez agradecer a Ana Paula por estar aqui conosco e vou deixar com ela agora para que ela possa conversar com a gente sobre envelhecendo com S. O que é isso? Bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Primeiramente, muito boa noite de novo, né? Sumaia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de agradecer a presença aí das pessoas que estão vindo, que tiraram um tempo nessa noite de quarta-feira para ouvir o tema do envelhecer, né? Envelhecer sendo. E a explicação que você deu, os pontos que você trouxe sobre o processo de envelhecimento, vamos começar então a falar um pouco do que é esse envelhecer, né? Tecnicamente, a pessoa alcança a idade de envelhecimento, né? Que ela é uma idosa, considerada idosa legalmente aos 65 anos, e que é marcado por um corte primeiro grande na vida, que é a aposentadoria. Então, a partir desse momento, essa pessoa é considerada idosa. E aí ela vai receber, aqui no Brasil, em alguns outros países, ela também recebe o cartãozinho, ela vai ter uma série de privilégios sociais devido a isso. Mas, em termos de definição do envelhecimento fisiológico, é um processo que acontece desde o início da nossa existência, né? Desde o momento que nós nascemos, e vamos passando por uma série de mudanças biológicas que vai gerar esse envelhecimento inevitável, natural do nosso corpo. E algumas partes em alguns momentos nós vamos ter algumas limitações cognitivas, algumas limitações fisiológicas, mas não necessariamente tem que ser assim. Então hoje, de acordo com as Nações Unidas, está ficando mais complexo hoje nós lidarmos em falar do envelhecimento, porque existem envelheceres e envelheceres. Existe um aspecto social muito forte que vai influenciar nesse envelhecimento, que é o que você estava falando, as condições que a pessoa vive, né, no ambiente onde ela está, como é que essa pessoa recebe a assistência do governo, como é que esse ambiente é criado para facilitar a locomoção desse idoso, para ele ir e vir, né, é fácil para ele, então ele tem acesso a um sistema de transporte acessível, ele tem uma série de, um ambiente que é amigável para que eles possam se encontrar. Então esse é um aspecto. Agora depende, em outros lugares a pessoa não tem isso, né? Outro aspecto que influencia também, e você falou a questão, né, que interessante os dados dessa pesquisa, né, do medo
né, de ficar feio, o medo de estar sozinho, sem dinheiro e inútil, né? E um dos aspectos que hoje se vê é o acesso à saúde, né, por parte desse idoso, ter um sistema que atenda esse idoso. Também um desafio hoje nas Nações Unidas, né? Então, quando a gente começa a ver o envelhecimento, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, que nós imaginamos. E muito do que você trouxe hoje, eu acho que é importante a gente pontuar, tem muito relação com alguns desses dizeres, dessas ideias sobre envelhecimento, tem muito a ver com os estereótipos, né? Então, as Nações Unidas hoje, nas Nações Unidas não, a Organização Mundial de Saúde tem uma lista de 10 prioridades que vão ser dedicados, né, para reavaliar, para ser trabalhado, para ser investido mundialmente com relação ao envelhecimento, porque a população mundial está crescendo exponencialmente, né, em vários países, e no Brasil há muito tempo, e você, né, já está nessa área há muitos anos, né, então você já está acompanhando isso há muitos anos. Você é idosa. E está tudo certo. Pois é, aí nós vamos entrar, então, vamos falar um pouco desse aspecto, né, e assim, a Organização Mundial de Saúde está dedicando, né, esses anos, e um dos tópicos que está se dedicando a trabalhar é com o aspecto do estereótipo, dos preconceitos relacionados ao envelhecimento. Sim. Né, que em espanhol é viejísmo, no inglês é idismo, e aqui edadismo, né? Então existe um preconceito que está embutido na nossa sociedade, não é um privilégio só do Brasil, todas as sociedades, em relação a esse envelhecer, né? Existe um preconceito por causa dessa educação, e também nós precisamos entender que a população está envelhecendo e é um fenômeno novo. Né? Antes nós tínhamos as mortes, né? Hoje as pessoas, nós tínhamos as pragas, nós tínhamos, né, as pessoas por exemplo, doenças infecto-contagiosas matavam muita gente, né? Então com as vacinas, com o aumento da tecnologia, o acesso dessa medicina às pessoas, isso foi mudando. Então hoje, por isso que foi aumentando essa longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais. Hoje, o que vai matar mais são as doenças não comogênicas. O que são as doenças não comogênicas? É a obesidade, são as doenças, as cardiopatias, a diabetes, o câncer, né? E que nós vamos ver várias pesquisas que não vão ser colocadas como causa de morte, porque ela às vezes coloca pneumonia, coloca outros aspectos, porque foi quando a pessoa faleceu, como ela estava, né? Exatamente. Ela acamada há muito tempo. Mas o que se observa é que não é necessariamente uma doença do envelhecer, né? Sim. Então hoje nós sabemos que isso, e o que se observa é que essas doenças não comogênicas, elas são doenças não genéticas, né? Não necessariamente. Então nós vamos ver que são 20% genético, influência genética. O resto é lifestyle, é o estilo de vida que essa pessoa tem. Né? As escolhas que ela faz, de locais onde ela vai, as escolhas que essa pessoa está fazendo da comida, da nutrição. Então hoje tem várias pesquisas com a influência da atividade física nesse processo do envelhecer, que já começa desde novinho, né? Desde quando, na infância, na adolescência, na adultidade, na meia-idade, né? Que a pessoa já vai desenvolvendo a habilidade de fazer exercícios, de selecionar a comida. Hoje tem investigações mostrando a influência, até no Alzheimer, muito relacionada com o tipo de comida que nós temos, né? Com o açúcar, né? Então isso está mostrando que até certo ponto nós vamos poder influenciar mais no nosso envelhecimento. Claro que existe esse aspecto que eu comecei a falar dos estereótipos. E esse, talvez, eu acharia que talvez mata mais, se nós formos pensar. Por quê? O que são os estereótipos? São mitos. Mitos em relação ao envelhecimento. Como nós temos hoje uma população mais envelhecida, e é imprecedente, não aconteceu isso antes, né? Então nós estamos lidando ainda com esse entendimento de uma pessoa idosa, né? Hoje, por exemplo, você vê no modelo convencional o que é? A pessoa vive,
passa no emprego um período, ela faz uma carreira, ela chega aos 65 anos, ela se aposenta, e depois, praticamente, a ideia era, né, se torna vovó ou vovô, e aí espera a morte. Bem falando assim, bem crudamente, né? Falando bem assim, fortemente, o que as pessoas imaginam. Então Na lata. Na lata, exatamente. Falando assim, com todo respeito, mas na latinha. O que acontece? Então, esse idoso ou idosa, ele já vem com essa carga, né? Porque realmente a pessoa chegou ali depois da aposentadoria, o que eu vou fazer da vida? E hoje nós estamos vendo uma mudança completa nisso, uma reperspectivação nessa ideia muito plana, né? Muito plana do percurso de vida que a pessoa vai ter. Então hoje nós estamos vendo pessoas que estão se reinventando, fazem uma carreira até os 50, 60, decidem... Começam uma faculdade, vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado e vão se reinventar e vão trabalhar em outras áreas, ou se aposentam, e hoje existem empresas que estão absorvendo essa mão de obra, voltam ao mercado de trabalho, mas para aportar toda uma experiência. Quem tem interesse nisso, a Fundação Dom Cabral, aqui, né, de Belo Horizonte, é uma escola de business, eles fizeram 2 séries sobre exatamente isso, em parceria com a Hyper 50+, ou 50+. E eles estão olhando exatamente o que você falou aí da meia-idade, que as pessoas estão vendo a questão financeira, como é que as pessoas podem trabalhar com isso. Então eles fizeram uma apresentação sobre a finança, um outro sobre a pessoa. Então eles estão falando exatamente desse aspecto também, né? Que a pessoa não precisa necessariamente se aposentar e ficar com aquela ideia assim, eu fico em casa, né? Ou eu vou me tornar idoso, né? Que é um pouco da pressão da sociedade, que é um estereótipo. Caia fora, você já era, né? E a invisibilidade, né? Então, nos estereótipos, por exemplo, tem esse aspecto da inutilidade, né? Se pensa que hoje um idoso, ele é inútil. Pelo que nós produzimos, pela própria questão do capitalismo. Exatamente. Então, esse idoso, ele já não é útil, porque ele não me produz mais, mas o interessante é que algumas pesquisas já de mercado já estão mostrando que existem hoje um mercado não explorado, que é dessa pessoa que aposentou e que tem um potencial de compra, mas que não existe um mercado para absorver essa questão econômica da pessoa, esse poder de compra. Então hoje já estão aparecendo, e já estão aparecendo companhias, empresas, para trazer os produtos para atender a esse público, né? Por exemplo, quando eu estava na Argentina, uma senhora decidiu, ela não encontrava roupa íntima para ela, uns 70 anos, eu acho. E aí ela decidiu, eu não encontro, eu vou fazer. E ela começou a produzir e pegou um mercado nesse sentido. Então, hoje, nós tivemos há muito tempo, Sumaia, você deve ter visto, né, essa época que o idoso, o que se fazia? Levar para brincar, né, para se divertir, para socializar, um pouco que infantilizando esse idoso, né? E uma outra parte do estereótipo, o idoso volta a ser criança, né? Desde quando? Não é real, né? Que não é real. Tem esse preconceito e às vezes vão chamando tudo no diminutivo. Vovozinho, vozinho, tiozinho, né? E vai influenciando na questão da própria identidade da pessoa. Exatamente. E essa pessoa, não é porque ela está envelhecida ou até com demência, ou essa pessoa já tem um deterioro cognitivo avançado, que nós vamos tratá-la como uma criança. Não existe isso. A criança é criança. Esse idoso, talvez ele tenha ele está, na realidade, ele desenvolveu uma patologia, mas não significa que ele é uma criança, né? Então esse aspecto é um estereótipo e é um preconceito, e de chamar de vovô, vovó, vovó, quem vai chamar é o neto, né? E vai chamar... Porque hoje cada vez mais difícil ter neto. Não tem neto. As famílias se tornaram nucleares. Eu queria só colocar para você, fazer uma menção de que a nossa pirâmide etária, ela só está ficando, como ela está ficando investida, a base está cada vez mais reduzida, além dos avanços médicos, também pela introdução da
pílula, em Pílula. 1960, e a mulher começou a ter menos filho, né? O casal começou a ter menos filho. E aí, menos filhos, um número menor. E com isso, o número de idosos, com o fato de aumentar a expectativa de vida e a sobrevida, e nascer menos pessoas, então, naturalmente, ela foi inchando e hoje ela já está bem modificada. Bem modificada, e isso vai refletindo na vida das pessoas, né? E eu acho que mais adiante vai decidir, né? Nós vamos precisar estudar mais, que também as pessoas estão fazendo escolhas hoje de não ter filhos. Então isso vai refletindo mais adiante, né? Mas o que nós estávamos falando dos estereótipos, né? Outro estereótipo é a sexualidade, por exemplo, né? Então o idoso vai ficar sozinho, ele já não funciona a sexualidade, muito pelo contrário, né? E isso é muito voltado à visão da sexualidade muito mecanizada, né? Da questão fisiológica, que a pessoa, se for Então, Ana Paula está falando da sexualidade, né, Ana Paula? Isso. Então, essa questão da sexualidade ainda existe muito tabu, né? Então, a pessoa pensa porque ela chegou a certa idade, ela não exerce mais essa capacidade de afetividade, essa capacidade da própria sexualidade, a relação com o corpo. E nós vamos ver na cultura brasileira, né, nós brasileiros, essa cultura brasileira, ela ainda é uma cultura sexista, né, e que ainda coloca muita ênfase à juventude. Né? Então, basta dizer que nós temos procedimentos, um medo de envelhecer. E o Brasil ocupa no ranking mundial de práticas de plásticas cirúrgicas e técnicas cosméticas um dos primeiros. Eu acho que é os Estados Unidos e depois vem Brasil. E isso é algo de se estudar, porque essa pressão, principalmente que a mulher sofre, de estar sempre jovial, de estar fazendo uma série de procedimentos fisiológicos para ela poder aparentar cada vez mais jovem, né? E para ficar dentro dessa bolha do padrão de beleza e de escolha, né? Porque, por exemplo, aí você falou, né? O medo nessa pesquisa, o medo de ficar sozinho ou sozinha, né? De não ficar atraente mais, né? De não ficar atraente. Então, como existe a Valesca é uma psicóloga, ela fala muito, ela até tem um livro muito interessante, a Valesca Zanello, ela até falando dos dispositivos amorosos, e ela vai falando exatamente desse aspecto da escolha, né? A mulher é escolhida, existe uma prateleira e essa mulher vai escolhida. As idosas, as pessoas que vão se envelhecendo, elas vão deixando de ser escolhidas. Então isso é um aspecto social que é importante a gente falar, de a gente expor, porque essa pressão acaba não deixando a pessoa, a mulher ou o homem, viver esse momento da vida de maneira mais livre, mais flexível, se reinventando. Né? Na universidade que eu estudo, a nossa diretora, Graciela Zaresby, ela fala sobre os fatores protetores do envelhecimento. E o que são os fatores protetores do envelhecimento? São traços que nós precisamos ir desenvolvendo e mantendo para que nós possamos passar pelo processo do envelhecimento fisiológico, pelos embates, pelas perdas e os ganhos que nós vamos tendo de maneira flexível para que a gente não acabe numa caída, que acabe com uma demência, que a gente antecipe algumas experiências que na realidade poderiam ter sido até transpassadas, né? Então um dos aspectos é esse, é da gente procurar o autoconhecimento. E é o que nós estamos falando aqui hoje, né? Envelhecer sendo, né? Quem sou eu? Se fazer essa pergunta, não é quando apareceu lá a primeira caída, ou machucou, a primeira ruga, e aí, não, antes, no decorrer da nossa vida. Porque na realidade o nosso envelhecer, ele é reflexo de como nós estamos vivendo a nossa vida. A Rúlia Guerra falava isso, que envelhece como se viveu. Como se viveu, exato. E aí isso vai refletir em como que nós vamos, essa experiência que nós vamos tendo, se reinventar. Então, por exemplo, um outro mito que existe com relação ao envelhecimento é que a pessoa vai ficar gaga,
né? O velho, ele é gaga. E nem se ouve mais. Ontem eu ouvi um comentário... Alzheimer, a demência, que antes ele chamava de esclerosado também. Hoje já deu uma melhorada, as pessoas estão melhor informadas. Mas não, e que eles não sabem nada, né? Eles não sabem nada, só fica na televisão do idoso, né? A pessoa deixa de aprender, né? Isso. E acha assim, nem para que eu vou conversar? Só fica na frente da televisão, não sabe nada. Né? E eu ouvi outro dia isso, né? Então, essas afirmações que nós fazemos para o outro diz muito de como também nós estamos vendo o nosso envelhecimento, né? Com certeza. E nós vamos ver que o que acontece desse desenvolvimento, desse envelhecer, existem sim alguns comprometimentos da cognição, vão diminuindo, mas por outro lado, existe uma sabedoria, existe a resiliência, traços que a própria experiência de vida traz para essa pessoa. Por isso que... Eu só colocar, né, Paula, sim. Só para ficar mais interativo também, e também, assim, só, acho que dentro disso que você está falando, que eu achei muito importante, nem toda pessoa idosa vai conquistar ou vai desenvolver as mesmas habilidades. Nem todo idoso é sábio, né? Uhum. Nem todo idoso é resiliente, porque ele, antes de qualquer coisa, é o que você falou muito bem, ele é um ser humano. Uhum. O rótulo idoso é só um rótulo. Só um rótulo. Não define quem é essa pessoa. E nem toda pessoa que envelhece vai ficar sábia. Desde que ela buscou isso, cultivou, ela tem uma chance grande. Fora isso, zero de chance, né? Mas isso que você está falando é interessante. Hoje eu tive uma experiência que eu conversei com o senhor, que a gente tem essa ideia da sabedoria, que é a sabedoria porque a pessoa estudou, porque viajou muito, porque a pessoa experienciou a vida. Né? De dentro para fora. É de dentro para fora. Então eu conversei com o senhor que fez até a 4ª série, é um senhor que tem 70 e poucos anos, faz um trabalho e continua trabalhando, e isso é um pouco o que acontece no Brasil, né? Nós vamos observar que realmente no Brasil existem envelhecedores e envelhecedores, e tem uma grande parte da população que nem pensa em aposentadoria, porque não tem nem condição de fazê-lo, né? Não tem, então, não é uma opção para a pessoa. Não está no plano do dia, né? Essa coisa da aposentadoria, né? E aí eu conversando com esse senhor, assim, um banho de vida, né? De história de vida, de sabedoria da coisa prática, sem muito floreio, aquela coisa assim da simplicidade mais sábia. Então esse aspecto, se nós comparamos com outra, eu não sei, Silmar, eu não estou vendo o tempo, tá tudo bem aí com o tempo? Tá tudo também? Tá. Então, se nós vamos comparar, por exemplo, com outras culturas, né? O Japão é uma cultura que eu gosto muito, hoje é o 2º país com maior número de centenários, né, no mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, o Japão é o 2º, e no Japão nós temos super centenário, que é a pessoa que viveu depois de 110 anos. E lá existe na própria cultura esse respeito ao idoso. Então o idoso ele está incorporado nessa cultura. E essa relação com o idoso, ela já começa antes, já começa com a filosofia de vida deles, né? Do Zen budismo, existe lá, o Zen budismo é assim, a impermanência, é da gente valorizar o que é, pelo que é. Então existe lá não sei se as pessoas conhecem, o Wabi-Sabi, é uma prática milenar, budista, né, japonesa, onde tem um vaso quebrado e um vaso que caiu e quebrou, e eles colam o vaso com ouro, com uma cola de ouro. E aí, quando você olha o vaso, você vê a parte quebrada do vaso. E aí é que está a beleza rústica. Então, ao contrário da nossa sociedade, que quer esconder o envelhecimento, quer esconder a história, o quebradinho, né? Coloca o fio de ouro para subir, porque vai ficando flácido, o cabelo, enfim. Até certo ponto, isso não significa que a gente não tenha que fazer isso, né? Não tem nada de errado. Nada de errado. Consciência do seu propósito. Isso, e a razão para fazer isso, né? Lá, ao contrário do que nós fazemos aqui, não se esconde.
Então, até traz isso da imperfeição ela ser visível, da vulnerabilidade ser invisível. Quando nós viemos para a nossa cultura, quando é que a gente vai valorizar essa vulnerabilidade? Né? Nós estamos vendo aí com o coronavírus nos mostrou muito essa realidade, não só em relação aos idosos, mas na nossa vida no geral, como que nós estamos vivendo essa vida? Né? Como é que nós estamos fazendo nossas escolhas? Como é que nós estamos definindo a pessoa que a gente quer ser? E que corrida é essa que nós estamos, né? E quanto mais esconder a vulnerabilidade, quanto mais esconder aquilo que não é bonito, melhor. Né? Então, isso não acontece nessa sociedade, como se fosse possível. Que não é, né, Sumaia? Nós vamos ver que é inevitável, né? Mesmo que a pessoa faça milhões de plásticas, ela vai continuar o processo de envelhecimento, né? E outra vez, não estou falando... não morrer, né? Se ela não morrer. Também é outro tabu, né? Não se fala da morte. E geralmente, quando a gente vai estudar sobre a vida, como o medo da morte, de uma certa maneira, reflete o medo da vida. Sim. De como que nós queremos viver essa vida, de quando que nós nos permitimos, né, ter experiências, cometer erros que são inevitáveis, equívocos, né? Correr riscos, exato. Hoje eu estava conversando com um amigo e falando, porque está no relacionamento, aí os dois morrendo de medo, né? Como é que vai? Gente, é parte, né? Mas vamos lá, vamos experimentar, vamos ver, né? Desde quando que a gente vai morrer por alguma coisa de um relacionamento? É sempre um aprendizado, né? Então isso também vai de como a gente vê a experiência. Pode falar, Sumaia. Tem apenas choro, ela fala, não estou falando mas é porque agora eu acho que eu não sei o gênero, né? Vamos dizer assim, porque eu me confundi agora, não sei o gênero. Mas eu falo uma coisa tão bacana que é assim, se você encontrar o medo, você conhece esse pensamento? Se você encontrar o medo, é a hora que a coragem surge, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu achei tão bonito porque a gente tem muito medo de ter medo, né? E o que ela fala assim, é exatamente nesse momento que você tem consciência de que você está com medo, é que vem a coragem. E coragem é agir com o coração, né? Então é bem exatamente. E enfrentar, né? Porque, por exemplo, você está falando, a gente tem medo de sentir medo. Eu acho, pela observação, né, assim, conversando com as pessoas, trabalhando com grupos e tudo, que existe também o medo de sentir, seja que emoção seja. Né? Então, por exemplo, a tristeza. Estou triste, eu tenho que arrumar um jeito de eu não ter que sentir essa tristeza. Vou distrair, vou chamar meus amigos, vou beber, vou sair, bater papo, vou encontrar com alguém, vou usar minha droga, vou comer. Então, nós não entramos em contato com com o mundo interno. Com o mundo interno, né? Que é um do fator protetor para o nosso envelhecimento, é esse contato com conosco. Isso é o que traz sabedoria, é esse processo interno que a gente chama de transformação, que só pode acontecer de dentro para fora. Que independe do externo, né? Que é o que você está falando muito bem. Exatamente. Então, não é que eu uso de todos os recursos externos para eu escapar de mim mesmo. Né? Então, às vezes, esse momento, e nas ciências contemplativas, que é a sua especialidade, né? É exatamente esse o foco, né? Você meio que interiorizar, né? Você se ouvir, né? Você poder estar em contato com você para descobrir as suas próprias respostas, né? Então, esse é um aspecto que nós vamos ver que isso vai refletir também nesse recorrido de uma vida e um envelhecimento muito mais saudável, muito mais realista também. E tem um aspecto que você falou que eu acho que é importante da gente falar. Foi em 2010, eu acho, que foi feita uma pesquisa da Blue Zone, né, da Zona Azul, né, são locais, concentrações de centenários no mundo, e eles escreveram 5 lugares, e tinha o Japão, tinha Costa Rica, a Itália, Sardinha, nos Estados Unidos também, e aí, o que se observou? No Japão, numa ilha que chama Okinawa, eles descobriram
Aliás, em todos eles, alguns aspectos eles observaram. Por exemplo, uma alimentação muito mais baseada em vegetais, em frutas, mais natural. Um senso de comunidade muito forte. Isso essa relação. É o que mais pega mesmo, né? Isso. E aí, isso aí também já tem pesquisas hoje que já estão trazendo dados da saúde mental por conta dessas relações. Que as pessoas, da qualidade dessas conexões, né? Então, eles observaram que a pessoa está num relacionamento, um relacionamento aos 50, aos 60, que existe essa cumplicidade, que um divide a vida com o outro, né? Brigam, mas sabem que um conta com o outro. Essa pessoa tem uma tendência a ter uma saúde mental muito melhor do que uma pessoa que ou está sozinha, não tem essas relações, né? Não é só o relacionamento afetivo, ou então que briga demais, tem muita desavença, né? Então eles observaram isso, mas um aspecto que eles observaram, todos os lugares eles tinham uma forma de lidar com o estresse. Então, o estresse também se observa que traz muito hoje muitas enfermidades. O cortisol, quando passa muito tempo no nosso corpo, ele altera uma série das nossas funções fisiológicas e até... né? Exatamente, tudo homeostase. E eles estavam trazendo isso. Então, eles têm esse COPA, é um mecanismo para lidar com esse estresse. E todos os locais tinham esse, no Japão chama Ikigai, que é o projeto de vida. Cada um tem um projeto de vida, né? E o interessante que não é um projeto de vida elaborado daquele assim, né, que a gente tem um projeto, tem um barco de milhões de dólares, que comprar uma casa na praia, viajar todo ano. Um projeto de vida que mobiliza a pessoa usando os próprios talentos. Então a pessoa usa os talentos, sente que está desenvolvendo, e aí essa pessoa, ela sente mais prazer e felicidade com a vida. Né? Que na realidade a felicidade não é buscar algo pontual em que eu vou fazer para poder me sentir feliz. Não, não é necessariamente isso. É nós fazermos, aplicarmos as nossas habilidades e saber que está sendo útil, né? E fazer coisas que nós gostamos. Então o Ikigai é exatamente isso, são as habilidades que a pessoa vai aplicar para fazer coisas que ela gosta. Aí, ela não vai ficar inútil. Mesmo que aí ela não vai se sentir inútil. Exatamente. A pessoa não tem como ela se sentir inútil, né? Por isso que hoje, muito pelo contrário. Então, por isso que hoje já está se observando nas empresas uma reavaliação desse aspecto. Né? A pessoa ela aposenta, mas ela volta ao mercado de trabalho como um consultor, como uma pessoa que traz essa conexão, né, entre a sua experiência de vida e profissional com a pessoa que está chegando. Esse é um outro aspecto que é do fator protetor do envelhecimento, segundo a Graciela Zarebski, que é a intergeneração. As relações intergeneracionais, né? E que os estereótipos acabam prejudicando essa relação, porque o velho é inútil, ele fica lá e não existe esse contato com as gerações mais jovens, né? Então, ou o idoso fala, a geração louca, que não sabe nada, são tudo... Os preconceitos. Os preconceitos, tanto por parte do idoso quanto por parte do jovem. Mas que quando isso é ultrapassado, essa convivência, ela é muito rica para ambas as partes. E só fazer um parêntese aqui, eu não me lembro agora o autor, mas eu me lembro há alguns anos de ter visto um estudo que ele estudou o preconceito com relação ao envelhecimento e percebeu que, assim, a grande surpresa na época é que o próprio idoso tem preconceito dele do envelhecimento, ou seja, sim, ele é alguém que fomenta o próprio preconceito contra ele. Exato. E até outro aspecto também que vai ajudar a pessoa nessa situação, é a pessoa ver as mudanças que vão ocorrer. Por exemplo, passa o processo, né, do envelhecimento, às vezes vai ser necessário colocar um óculos. Eu tenho por causa de miopia, astigmatismo, mas assim, às vezes é a visão cansada, que já não consegue ver tudo direitinho, a letrinha, então tem que colocar. Agora, vai precisar, de acordo, para ter mobilidade e independência, usar uma bengala ou uma cadeira de roda, né? E isso impacta. A própria pessoa não quer,
usar. E às vezes a gente olha, às vezes eu trabalhando no grupo, eu ouço os idosos falando, chamando o outro de velho. Esse velho. Né? Então, assim, esse preconceito... Comum, isso é muito comum, sabe? As pessoas, porque a gente vive nesse meio, então a pessoa não vê o envelhecimento dela. Ela tende a ver só no outro. Então, velho é quem tem 10 anos a mais do que eu. Pronto, sim, né? Sim, então, sim. o velho é o outro, não sou eu. Então, por isso que eu tô realmente, assim, eu tenho esse propósito de fazer as lives, eu tenho o propósito de falar do lugar do idoso, né? Ou eu já falei pelo idoso, para o idoso, com o idoso, hoje eu falo como idoso. E exatamente para quebrar essa coisa de que todo velho é inútil, que todo velho é gaga, de que todo velho é inválido, de que todo velho é isso, é aquilo, só os aspectos desagradáveis. E nós temos um pouco de cada coisa em todas as idades. Sim, e é desmistificar isso, né? É desmistificar uma fase da vida que pode ser tão produtiva quanto outras fases, né? E você falou um pouco desse, né? Que tudo vai mudando. Né? A fisiologia vai mudando, as nossas prioridades vão mudando, os nossos valores vão mudando. Então, progressivamente, tudo vai se modificar. E saber lidar e adaptar a cada momento da vida é algo que é um jogo de cintura que é interessante a gente aprender, da flexibilidade. Né? E, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos aquele modelo de que você faz isso primeiro, isso, e uma expectativa, uma pressão nas pessoas tem que ser nesse modelo, né? E nós vamos vendo que o processo de desenvolvimento nosso nem sempre vai ser temporal e rígido assim, né? Então, a certa idade você vai fazer isso, vai casar, a certa idade você vai ter filho, a certa idade você vai fazer uma universidade, os rituais. E agora nós estamos vendo que às vezes a pessoa faz uma universidade, está muito mais flexível, né? Não preciso ter filho, vou viajar, vou trabalhar em outros lugares, a minha carreira, eu tenho uma agora eu quero mudar, vou fazer outra coisa, né? E vou entrar numa universidade, nós temos aqui em Belo Horizonte, eu até acompanho por conta da minha mãe, a Universidade UEM, que tem um programa de terceira idade, né, para a universidade de aulas. E durante a Covid, eles trabalharam a Covid toda online. E muito legal que todo mundo teve que se adaptar, aprender a mexer com a ferramenta. E estão tendo aula de espanhol, de francês, cada um escolhe o que quer fazer, né? E as pessoas, assim, interagindo e aprendendo. E aí, outro aspecto que é importante a gente frisar, a importância da flexibilidade, mas de aprender coisas novas. Hoje a neurociência... De abertura, né? De abertura. Porque tem um autor, falar nisso, nós temos 2 minutinhos. Nossa! Aqui desse jeito. Mas é porque eu acho que marca bem. Ele fala assim, se você fala, eu sei, você já se desconectou. Ou seja, essa ideia de que eu já sei me desconecta do outro. A importância desse estar aberto à aprendizagem, à troca, à soma, como a gente está fazendo aqui. O Flávio Gicovati, ele geralmente falava que é muito interessante a gente ter essa mente permeável, né? Então, essa abertura para a gente aprender coisas novas. Hoje, na neurociência, se fala a importância de aprender, fazer algo diferente, para a gente estimular o cérebro para facilitar na plasticidade. Porque o próprio corpo, ele já se cura, e o cérebro também. Então, a plasticidade tem relação com isso, com essa habilidade nossa de atuar na flexibilidade, né? E de aprender. Às vezes eu falo, eu sei, como você falou, fechei a possibilidade. Mas se eu falo, olha, aprendi dessa maneira, às vezes tem uma maneira diferente para ver o dentro do meu ponto de vista, assim, como que é o seu? Como que é o seu? Então, ter essa abertura, essa flexibilidade, vai enriquecer esse universo íntimo, né, dessa pessoa que vai envelhecendo. Né? E um outro aspecto também é de ter interesses variados. Quanto mais hobbies, quanto mais relacionamentos a gente tem com pessoas, mas quanto mais coisas que a gente gosta nós fazemos, isso também nos ajuda a ter esse envelhecer mais harmonioso, até certo ponto, né? E valorizando essa etapa da nossa vida. Então, acho que isso são aspectos muito importantes para manter esse envelhecer sendo, né? E continuar sendo até o último minuto da nossa vida.
Até quando for possível, né? Até quando for Paula, possível. eu super agradeço a sua presença, eu agradeço muito essa troca, esse compartilhar, né, com todos nós que estamos te ouvindo, foi muito bacana, eu amo, né, eu já tinha te ouvido falar, que a gente já conversou sobre essa experiência, sobre esses conhecimentos que você tem de outras culturas, eu acho fantástico, né, eu acho que nos inspira, né, e também a gente pode ter como uma referência para a gente pensar em como nós queremos ser, independente da idade que nós somos. E quanto antes a gente pode estar começando isso, né? Então, muitíssimamente grata, um beijo grande. Beijo grande para você, Sumaia. Obrigada. Muito obrigada a você pelo convite, um prazer enorme poder estar falando com o pessoal e muito obrigada pela presença de todos aí, ouvindo essas ideias, né? Muito bem, tá? Tá bom, muito obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau.